Olá, pessoas e política, de novo com vocês. Muito obrigado pela preferência, muito obrigado pela audiência. E hoje vamos conversar com duas pessoas fantásticas da área de planejamento estratégico. Eu tenho aqui o meu amigo professor PhD da NASA e da UFRJ. Depois vai explicar o que é essa NASA, senão vai ser confundido. Ricardo Brown. Ricardo Brown, muito obrigado pela presença. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Muito boa tarde. E aqui do meu lado esquerdo tem o Sérgio de Siqueira Bertoche, é da APA, analista ambiental, e também vai estar explicando um pouco o que é a APA, para poder entendermos melhor o que é a área de preservação ambiental, essa diferença de área de preservação ambiental, de área de preservação permanente, entender um pouco mais da nossa Petrópolis. Bom, senhores, muito obrigado a vocês mais uma vez pela presença. Ricardo, eu gostaria de começar por você se apresentando, falando um pouco da NASA, da UFRJ, a tua atividade como professor, como pesquisador. Fala pra gente, se identifique, se apresente para a nossa população. Ok, obrigado, Gil, pela oportunidade. Bom estar aqui falando com você, dialogando sobre assuntos importantes para Petrópolis. Bom, o NASA, na verdade, é o Núcleo de Análise de Sistemas Ambientais da UFRJ, que é um diretório acadêmico do CNPq, e eu estou ligado desde 99. Então lá nós desenvolvemos pesquisas, damos aulas, desenvolvemos cursos, né? Então eu estou ligado a 2 cursos atualmente de MBA na área de auditoria ambiental e construção sustentável. Perfeito, maravilha, maravilha, Ricardo. Gostaria, Sérgio, que você também se apresentasse como chefe da APA, mostrar onde está localizada a APA hoje de Petrópolis, por favor. Claro, Gil. Também agradeço a oportunidade de estar aqui e explico que a APA Petrópolis, a Área de Proteção Ambiental de Petrópolis, ela é uma unidade de conservação do Grupo de Uso Sustentável. Perfeito. Então, ela, diferentemente de outras unidades de conservação que só permitem a visitação ou pesquisas, a APA Petrópolis permite atividade humana. E é como eu falei, a Área de Proteção Ambiental de Petrópolis. Correto, é uma unidade de conservação federal, foi instituída pelo governo federal e praticamente representa grande, assim, parte do município, 68% do município está dentro da APA Petrópolis. É verdade. Onde está a sede da APA Petrópolis hoje? A APA Petrópolis hoje está em Itaipava. Itaipava, do lado do lado do Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiro, né? Precisamente, né? Exatamente. Bom, Ricardo, gostaria que você também passeasse um pouco, falasse para a gente essa nossa preocupação. Eu faço parte na Câmara Municipal da Comissão do Plano Diretor. Hoje, a nossa população não tem ideia da importância dessa ferramenta no processo de construção de políticas públicas. Tudo passa pelo plano diretor, né? E você é um pesquisador, um analista de planos diretores. Me mostra um pouco da tua experiência, faz uma análise do que está acontecendo em Petrópolis, no nosso plano diretor, me dê a tua visão. Boa pergunta, Gil. Um plano é um conjunto de ações que tem uma lógica, né, de trabalho, né? O que vai se fazer num tempo definido, com que recursos, que tempo, quem vai estar envolvido. Então, o plano, na verdade, é você fazer uma visão do que você quer no futuro. O plano diretor, muitos planos diretores do Brasil seguem um caminho e a cidade desenvolve de outra forma, porque não tem uma lógica de intervenção, o que fazer, não tem uma lógica, digamos, orçamentária. A vontade também, às vezes, do político, do prefeito, né, muda um pouco, porque o plano diretor são políticas públicas que são de 8 a 10 anos, né, está constando ali no plano diretor, e de repente muda um prefeito e as diretrizes, teoricamente, não podem, não devem, de maneira alguma, serem alteradas, tem que continuar naquele caminho, não é verdade? Perfeito. Você tem que fazer um planejamento a partir de um diagnóstico. O que existe na cidade? Como é que a cidade está? Quais são os problemas? Quais são as oportunidades? E baseado nos recursos existentes, como é que você vai desenvolver isso para gerações futuras, né? Então, como o processo, uma cidade é muito dinâmica, quer dizer, você tem pessoas entrando na cidade, pessoas que saem, o comércio aumentando, a demanda muito grande de transporte, de moradia, os riscos que existem em áreas invertentes. Você precisa, então, definir como é que você vai desenvolver essa cidade ao longo desses 8 anos. Correto. Então, fazendo um planejamento baseado na realidade atual
e a projeção futura. Como é que vai ser, quer dizer, qual é a população de Petrópolis daqui a 10, 20 anos? Então, como vamos planejar para que daqui a 10, 20 anos nós tenhamos uma cidade sustentável para gerações futuras? Maravilha. Sérgio, você também é um grande debatedor, também conhece a fundo o planejamento estratégico, conhece bem o plano diretor, você esteve presente conosco em algumas audiências, em algumas palestras. Eu cito aqui uma delas que foi em Itaipava, que estava ali um secretário de Blumenau mostrando a sua experiência em relação ao que é o plano diretor, como a cidade conseguiu sair do caos, porque foi arrasada também pelas enchentes, pelas chuvas, e conseguiu, junto com a vontade popular, porque o plano diretor, né, Ricardo, é bom ressaltar que tem que ter a participação popular, tem que estar inserido a sociedade, toda a sociedade petropolitana tem que estar inserida na discussão. Não é o que eu quero como vereador, ou o que o prefeito atual está querendo como prefeito, é o que a população está querendo para a nossa cidade. E o que você tirou de experiência daquela palestra do secretário de Blumenau? Fala um pouco. Bom, eu acho que a primeira experiência é o que o Ricardo disse. Como que se faz um planejamento sem um diagnóstico? Sim. Né? Isso é importante, importantíssimo, é fundamental. Qualquer plano tem que ter o retrato daquela realidade que você quer alterar. Né? E a participação da sociedade nesse processo, ela vai dar o quê? Vai dar justamente o que a gente prega no convívio social, que é a democracia. Então a gente precisa, não é a cabeça de alguém que vai decidir o que tem que ser feito ou não. Não pode, não deve. Não, lógico, é a sociedade. Se a gente consegue empoderar a sociedade para esse processo, e ela envolver e dizer o que ela vai elencar os problemas que existem, e claro que isso também precisa de processo pedagógico, precisa ou seja, de instrução, precisa de Tenha dúvida. As pessoas entendendo, porque também dizer para onde vai sem ter conhecimento dos caminhos é complicado. Então, a gente precisa saber através de mapa, de consultas, de um diálogo com a sociedade, para você começar ali, a balizar tudo isso aí. Né? E, obviamente, o Ricardo falou em planejamento, e planejamento implica em você planejar a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Isso é fundamental para qualquer análise de plano, né? É necessário que seja assim. De plano. É verdade. Olha, propriamente teve essa catástrofe dia 12 de janeiro em Itaipava, Cuiabá e arredores, que todos nós realmente estamos até hoje trabalhando para que tenha realmente a recuperação. E ali mudou o cenário. Vale Cuiabá, o INEA veio com essa situação de área de exclusão, falando que tem uma área de exclusão de 50 metros, vem a população da Estrada do Gentil, da Filipe Cerqueira, vem o INEA falando que tem que ter uma área de exclusão de 30 metros, enfim, falando em área de exclusão. Obviamente, esse programa já falou diversas vezes que o mais importante é o investimento em habitação social segura, é garantir os direitos do cidadão de moradia, é dar moradia. Sair pela palavra expulsão, não existe essa possibilidade. E nossos políticos, toda a nossa sociedade está discutindo isso. Veja bem, teve uma coisa que nossa região não tinha, mapeamento. Você acabou de falar, Sérgio, que é importante para você construir políticas públicas, para você fazer o plano diretor, ter um mapa, saber quantas pessoas tem naquela área, saber, né, como está essa população dentro do solo, falar do nosso uso e nosso parcelamento do solo, o que pode, o que não pode, e por que não pode, e como fazer para remover as pessoas que estão em áreas irregulares. Enfim, é um trabalho e tanto, é um trabalho que depende muito dos nossos políticos, depende muito do governo federal, do governo estadual e também do governo municipal. Bom, veja bem, Ricardo, dentro dessa ótica, o que está faltando? Por que nós não temos esse mapeamento? Por que você acha que teve essa falha até hoje? Não está mapeado toda a nossa região dos distritos como exemplo? Olha, eu acho que você tem que
criar na prefeitura digamos, um núcleo pensante sobre esse assunto e equipar com a visão de ter um sistema geográfico de informação muito bem estabelecido, ter um mapeamento não só das informações físicas, né, solo, geologia, geomorfologia, vegetação, recursos hídricos, mas também um mapeamento dos agentes sociais que vão contribuir com qualquer ação que a prefeitura vai desenvolver. E pensar isso, quer dizer, você tem que, na verdade, treinar a gente, equipar pessoas que vão formar esse núcleo e vão pensar Petrópolis para daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Com medidas preventivas atuais e medidas corretivas, mas pensando como queremos a cidade crescendo, não só na área urbana, mas na área rural também. Então, por exemplo... Ou seja, a tua proposta é dentro da área do planejamento, ter um conselho, uma equipe técnica multidisciplinar, vamos dizer assim, cada um na sua especificidade, né, um arquiteto, um engenheiro, ter essa parte de mapeamento e trabalhar em cima disso. Ter um grupo, hoje em dia se fala em duas coisas, gestão de conhecimento e inovação. Então, um grupo que vai trabalhar especificamente com ideias inovadoras, conhecimento da região, como o Sérgio falou, um mapeamento, um diagnóstico atualizado, um mapeamento local, um mapeamento regional, porque a gente faz parte de uma região montanhosa, tem um ecossistema, digamos, o comportamento dessa região é específica para a região de montanha. Então você vai formar uma equipe multidisciplinar, como você colocou, claro, de experts que vão poder dar resultados imediatos e pensando futuramente. Maravilha, maravilha. Bom, Sérgio, você comunga com essa mesma ideia. Na discussão da APA de Petrópolis, eu já fui em algumas reuniões, vejo a preocupação muito grande do planejamento. Como é que está a APA hoje, em termos de mapeamento? É sabedor exatamente que está na área de preservação ambiental? Como é que está? A APA Petrópolis possui justamente um SIG, que o Ricardo falou. É um sistema de informações geográficas, onde está cadastrado todos os morros, o relevo, rios, ruas, em cima de uma imagem de satélite, que você consegue mapear cada residência, só que, claro, está desatualizado. A atualização desse sistema de informações geográficas é fundamental. Então a APA já tem uma história de planejamento, uma história de mapeamento, uma história de entender esse uso do solo. E esse entendimento, porque, deixa eu explicar um pouquinho antes, Gil. Primeiro, quando é que surgiu a APA? A APA foi criada, na verdade, o que delimitou a APA foi em 1992. Correto. Bom, o plano de manejo de uma unidade, ela é justamente o que o plano diretor é para uma cidade. Correto. É aquilo que estabelece dentro do território as áreas que podem ser utilizadas, as que não podem ser utilizadas, as que podem ser utilizadas mediante algumas regras. Então, isso praticamente é um plano diretor. Entendi. Essa que é a questão. E para isso foi feito um grande diagnóstico, um SIG, foi montado esse SIG e criou-se o plano de manejo e o zoneamento da APA Petrópolis. Entendi. O pior na nossa situação é porque o nosso zoneamento, ele é incompatível com o zoneamento da Lei de Uso e Parcelamento do Solo. Tem a lei urbana, né, a LUPUS, a Lei Urbana de Parcelamento do Uso do Solo, que está em vigor. Isso gera uma confusão, porque o empresário ele não consegue, a análise que a prefeitura faz do empreendimento é uma. Quando cai para a análise da APA, é outra. Tem uma distorção gravíssima. Então, isso é uma coisa que a gente tem que resolver. A gente já está tentando uma busca de uma solução para isso. A gente tem participado muito, aproximado muito com o município para tentar resolver isso. Agora é claro que lógico. É complexo. Sérgio, deixa eu interromper um pouquinho, só para te informar que vamos continuar esse bate-papo no segundo bloco. Vamos ficar aqui um pouquinho mais, tá, Ricardo? Tem muito mais para informar. Eu quero passar para a nossa população o papel real da APA, desmistificar algumas coisas, porque a APA está ali para fiscalizar, para coibir, para isso, para tirar. Não é bem por aí, não. Quero também falar um pouco sobre essa situação e vocês nos aguardem que voltaremos já já. Até breve.
Você está assistindo ao programa Pessoas e Políticas com Gil Magno, todas as terças e quintas, às 14h30 e às 23h30. Acompanhe também pelo site www.gilmagno.com.br. Pessoas e Políticas de volta com vocês, e voltamos com nossos tradicionais agradecimentos. Aqui hoje agradeço toda a equipe do Sub-20 do Lajinha Futebol Clube. Olha, que time, que time. Não esquenta a cabeça com as derrotas não, a vida é feita de derrotas também, né? Mas continua com essa garra que vocês têm, tá bom? Aqui o meu agradecimento muito especial ao Natalino, esse técnico maravilhoso, a toda a equipe do Lajinha, a toda a diretoria, a todos os conselheiros, um forte abraço para todos vocês. E a minha amiga da Betina, da Vassouras Rossi, Roxane Rossi, um fortíssimo abraço, obrigado pelo carinho, obrigado mesmo. E voltamos aqui à nossa entrevista, nosso bate-papo com duas pessoas fantásticas, o Ricardo Brown, que também, além de professor, além de PhD, além de falar tão bem de plano diretor, conhecedor profundo dessa causa, também é escritor. Está aqui o livro dele, Incentivos ao Desenvolvimento Sustentável, né? O Brown tem um fantástico trabalho feito, de fato, na área do desenvolvimento sustentável. Esse vereador também tem essa preocupação. Tem uma lei até que fala da importância de investir em todo recurso do ICMS verde, captado dentro do nosso município, reverter dentro da área ambiental, que seja no plano de manejo, que seja na política habitacional sustentável, mas sempre falar dessa palavra sustentável, que eu vou pedir para você fazer a definição já já. E também voltaremos aqui já já com esse bate-papo com o Sérgio Siqueira Bertoche, meu amigo da APA, grande chefe da APA, que estamos aqui nesse bate-papo tentando fazer com que a população entenda o papel da APA em Petrópolis. Sérgio, você estava falando, né? Cortei para poder entrar no nosso intervalo. Continue falando um pouco mais da APA, a função da APA, que as pessoas quiserem terem dúvidas, porque tem muita gente que acha que eu estou na área da APA, área de preservação ambiental. Tem que sair imediatamente, está tudo errado, mas a APA não é bem por aí não é verdade? Tem aquela questão da sinergia, tem determinado comércio, tem determinada indústria, mesmo estando em APA, desde que seja autorizado pela APA, pode até permanecer, mas tem que ter a anuência da APA, não é por aí? Exatamente. Gil, posso fazer uma brincadeira? Pode. A gente, dentro do meio ambiental, existe uma explicação para a sigla APA. Mas uma não, várias, né? Talvez o Ricardo conheça algumas. A primeira é que é área de problema ambiental. Área de problema ambiental. A segunda... Já ouvi muito essa. Bom, tem outras que, na verdade, só depreciam essa unidade de conservação, que é fantástica. Por que é fantástica? Porque o fato de coexistir sociedade e meio ambiente é onde se discute os princípios da sustentabilidade. É verdade. Né? O que o Ricardo vai falar na sequência. Porque, claro, não é proibido construir na APA, não é proibido ter atividade na APA. O que é proibido, quer dizer, é regra, mas o que é proibido é poluir. Posso citar o que é proibido é degradar, isso é proibido. Eu gostaria até de interromper só um pouquinho para falar com o meu amigo Beto da Areia. Ele tinha a APA como um monstro. Gil, me ajuda, me leva lá na APA, coisa e tal. Poxa, pegou no meu braço como se estivesse indo para uma coisa que era absurda, né? Com medo terrível. Beto, aí ele foi lá, foi bem atendido, o pessoal agradece em nosso nome, foi bem atendido, saiu o laudo favorável, ele pode fazer o empreendimento dele dentro da região onde ele está, desde que ele se enquadre, coloque tudo dentro dos padrões, né? Foi orientado, enfim, cumpriu a função. Ele viu que não era nada daquilo, né? Por favor, pode continuar. Desculpe a interrupção. Não, é isso aí, Gil. Exatamente. Ele é um exemplo, assim como vários outros. Vários empreendimentos, a gente conseguiu ampliar a área verde de 15% para 60%. Maravilha. Né? Ou seja, eram áreas com muita inclinação, muita declividade. Então, para que manter essas áreas sem vegetação? Então, a gente propôs a recuperação dessas áreas. Chega com orientação. Orientação. Né? É assim que tem que funcionar. É. Porque a sustentabilidade tem que ser alcançada.
E o que significa isso? Acho que agora o Ricardo vai deixa melhor. Então, assim, o professor está aqui para isso. Me fala, essa palavra tão usada no século XXI, sustentabilidade. Né? Vamos manter, né, essa nossa cidade sustentável, o país sustentável, o mundo sustentável. O que é sustentabilidade? Boa pergunta. Essa questão de sustentabilidade, no papel é muito fácil, né? Você escreve. É o desenvolvimento atual que não irá comprometer as gerações futuras. Mas é interessante o seguinte, que a sustentabilidade depende única e exclusivamente de cada um. Sim. Se eu sou sustentável, eu estou contribuindo para uma sociedade sustentável. Uma família sustentável ajuda um bairro sustentável. Se o bairro é sustentável, a cidade pode ser sustentável. Se o governo é sustentável, ela vai dar um bom exemplo. O governo vai dar um bom exemplo. Com certeza. Para a sociedade. Com então, certeza. Nós precisamos, como cidadãos, querendo ver a geração futura ter os mesmos recursos, as mesmas condições que nós temos hoje, que já está degradado, já estão degradadas. É uma herança que temos que conservar. Uma herança, mas já um pouco degradada, porque nós temos problema de recursos hídricos poluídos, nós temos desmatamentos, nós temos poluição dos solos, poluição atmosférica e mudanças climáticas. Então, nós já herdamos um planeta já semi-degradado. 60% dos ecossistemas mundiais estão comprometidos já. Ricardo, tem um conceito de sustentabilidade que as pessoas acham que sustentabilidade é só meio ambiente, né? E na realidade é a interação do homem no meio ambiente. É todo esse processo da justiça social, do desenvolvimento econômico, da questão do meio ambiente. Então, sustentabilidade envolve todos esses quesitos, né? Nós chamamos o tripé, as três coisas essenciais para que realmente possamos avançar, né? Sustentabilidade econômica, sustentabilidade social, sustentabilidade ecológica, recursos naturais, e você tem sustentabilidade, inclusive, cultural. Sim. Então, está inserida no contexto. São eixos, mas existem várias definições acadêmicas, né? Existe a sustentabilidade mais forte, que são, digamos, as ecovilas, comunidades sustentáveis. Existem, por exemplo, sustentabilidade mais fraca, que às vezes é defendido por empresas multinacionais que querem fazer um marketing. Então você tem uma variação nessas diferentes... Até o governo, às vezes, tem definições, né, em níveis diferenciados. É só catar uma latinha, o PET, separar, acha que ali é um governo sustentável. Não é bem por aí, não. Né? Tem que ir muito mais coisa. Além. Tem que ir bem mais além, na verdade. Por isso que a gente tem que perguntar. É uma somatória. Né? É somatória. Eu sou sustentável em casa, eu consumo, quanto eu consumo? Luz, eu reciclo. O que eu estou contribuindo? Então, o cidadão sustentável vai... Maravilha. Bom, Ricardo, eu gostaria que você me falasse agora um pouco desse teu livro, da tua tese aqui que você levantou de incentivos ao desenvolvimento sustentável. Né? Fala para o nosso telespectador, um resumo, não dá, são mais de 230 folhas, são 235 precisamente, né? Não dá para explicar em poucas palavras, mas dá um resumo, uma síntese do que você quer colocar em incentivos ao desenvolvimento sustentável. Basicamente é o seguinte, nós iremos desenvolver de forma sustentável no momento em que a sociedade seja sustentável. Como isso? Incentivando, quer dizer, o que é melhor? O sistema comando-controle diz assim, você não pode fazer isso, se você fizer isso, você é taxado. E o outro lado, o princípio protetor-recebedor, né? Um é o poluidor-pagador e o outro é o protetor-recebedor. Se você fizer algo em prol do meio ambiente, você vai ser compensado. Então, digamos que você recicle lixo. Então, o Estado pode te dar uma compensação. Diminui a taxa de lixo, do IPTU. Se você vai usar mais energia, então você é taxado, sobretaxado para isso. Então, você tem um mecanismo de estimular que o cidadão, que a sociedade, a empresa, a indústria, se desenvolva de maneira mais sustentável. Ela é preferível ela receber uma compensação do que uma punição pelo erro.
Entendi. Então, o livro ele pega vários estudos de casos na Alemanha, pega na Suécia, pega nos Estados Unidos e pega os bons exemplos do Brasil. Então, nós temos, por exemplo, o ICMS ecológico, que é um recurso tirado do ICMS que é destinado aos municípios que estão tratando bem o meio ambiente, protegendo as áreas, criando unidade de conservação, saneamento básico. O município que investe nessa área retorna uma fatia maior do ICMS, que é considerado o ICMS verde, essa fatia do ICMS como um todo, né? Mas isso incentiva a prefeitura. Eu vou mais fundo, eu acho que tem que ter incentivos para a população, para o indivíduo. Então, por exemplo, em Lajeado, Rio Grande do Sul, quem tiver uma árvore de porte importante para o bioma, para aquela região de vegetação, ele vai ganhar uma redução do IPTU. E aqui em Petrópolis nós temos também o IPTU verde, que dá uma redução. Eu tive o prazer, até vou mandar um abraço, avisar o Bruno Nascimento, que talvez não saiba ainda, encontrei com o filho Laertezinho, né? Dr. Laerte Goulart, teve até uma coisa de coração, né? Teve uma coisa... Vai passar. Daqui a pouco ele está bem, Mas mandou um abraço para todos. Ele foi a primeira área, né, Bruno? Que o Bruno está aqui, né, presente, assistindo, a câmera não está nele, mas ele está presente conosco. Foi a primeira área que nós conseguimos transformar em área de reserva municipal. Tá? Mais de 50% da propriedade do Dr. Laerte Goulart hoje está incentivada. E é uma reserva fantástica, porque é a nascente do rio Piabanha dentro da propriedade dele. Né? Olha o tamanho da importância dessa propriedade. Então, a ideia do incentivo para você prestigiar o cidadão que quer preservar o ecossistema é fundamental. Como é que ele poderia preservar, né, pagando um IPTU caríssimo? Então, eu estava até com um certo problema, até vou falar com o secretário de Fazenda, já aproveito para me dirigir ao secretário, para tratar com muito carinho essa área, porque é uma área fantástica e precisa disso mesmo, separar, isentar de IPTU, o IPTU ecológico. É isso? Aí. Bom, Ricardo, esse bate-papo nosso promete muito mais ainda. Ô Sérgio, tem muita coisa dentro da APA, você pode contar com todo o meu trabalho de gabinete, como vereador também, como apresentador, usem o nosso programa na divulgação do trabalho de vocês. Vai ser um enorme prazer realmente divulgar. E eu tenho certeza absoluta que hoje o cidadão petropolitano tem uma ideia diferenciada do que é a APA de Petrópolis. É necessário conhecer mais, conhecer as pessoas que estão por trás, são pessoas competentes que querem o progresso. Tem gente que acha que é expulsar isso, aquilo. Não, vamos conversar, é o diálogo. Né? Pode até morar dentro de uma APA, desde que seja autorizado por ela. Então, tirar esses conceitos que acaba pegando uma instituição séria, marginalizando. Não vamos lá não, que só tem gente do mal. Não é assim não, né? Muito obrigado pela presença, muito obrigado por dar essa oportunidade de esclarecer. Considerações finais, fica à vontade. Então, Gil, eu agradeço também, porque eu vejo que você levou essa bandeira do meio ambiente, essa bandeira da sustentabilidade, e a gente sempre teve esse apoio quando a gente precisou, por exemplo, a gente estava meio agoniado com essa questão do plano diretor, porque estava sendo conduzido de um jeito, a gente falou, bom, Gil, já que você faz parte da comissão que estava analisando, né, vocês já entregaram a minuta do plano para o prefeito. Isso aí. Então a gente agradece bastante ao seu gabinete, a você, ao Bruno, que Bruno inclusive participa das nossas reuniões lá da APA. Nosso representante lá da APA, é isso aí. Tá bom? Obrigado. E você, Ricardo, considerações? Bom, considerações finais. Eu acho que o plano diretor de Petrópolis tem que ser muito especial. Primeiro porque é uma cidade histórica, cidade imperial, e tem um tratamento especial. Petrópolis não é Petrolina, em Pernambuco, não é Feliz no Rio Grande do Sul, é a cidade imperial, segunda planejada das Américas. Então, o plano tem que ter muita qualidade, ele tem que ser feito especial, não pode ser uma cidade qualquer, não pode ser um tratamento qualquer. Tem que ser referência. Tem que ser referência e o plano tem que se adaptar a esta condição histórica
e de relevância dentro de um mosaico de unidade de conservação que se insere Petrópolis. Gente, muito obrigado. Obrigado mesmo pela presença de vocês e a todos vocês, telespectadores, meus amigos, minhas amigas. Muito obrigado pelo carinho e, como sempre, termino meu programa com aquela frase: não vamos esquecer de sempre manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Fiquem com Deus. Muito obrigado.